pode ir, lá vai conhecer Cachoeira do Arari. Você vai conhecer a terra de Dalcídio Jurandir. Quem é o coração do Marajó? É cachoeira. Quem é o coração do Marajó? É cachoeira. Moreno, moreno, queimado de sol. Tem no Marajó. Moreno, moreno, queimado de sol. Tem no Marajó. São Sebastião sagrado, esperado na porteira. É fé, folclore, é religião. Lá em Cachoeira. É fé, folclore, é religião. Lá em Cachoeira. Nas águas tranquilas do Rio Arari, Cobra Grande passeia, vai até a Flor Dona Jaz, nas noites de lua cheia. Dança carimbó do Marajó, dança carimbó lá na barreira, dança no balanço do tambor, dança carimbó na cachoeira, dança carimbó do Marajó, dança carimbó lá na barreira, dança no balanço do tambor, dança carimbó na cachoeira. Cachoeira do Arari foi fundada no ano de 1747, nas terras do capitão-mor André Fernandes Gavinho. Na verdade, um espetáculo maravilhoso, né? A região do Arari. Até porque o próprio navegador português atravessou o Oceano Atlântico e, de repente, viu o sinuoso histórico Rio Arari. Se encantou, se apaixonou pela fauna e pela flora. Bela, rica, interessante, importante. Ele disse assim: vou navegar por esse rio. Ele acabou navegando pelo Rio Arari e se deparou com uma cachoeira na margem esquerda, vindo de Belém com destino à Cachoeira do Arari. Então ele disse assim: esse é o local propício, ideal para eu fundar a minha fazenda. Ele denominou Fazenda da Cachoeira. Existia essa cachoeira que jorrava água, né, para o Rio Arari, em frente ao local chamado Federal, aqui na cidade de Cachoeira do Arari. Devido à não preservação, acabou-se o decorrer do tempo, a cachoeira indo embora, ficando só na recordação, na lembrança. Cachoeira do Arari, realmente, ela começou pelo bairro de Petrópolis. Depois se formou o bairro Centro, depois o bairro do Choque, depois o bairro do Aeroporto, para então se formar um novo bairro, recentemente o bairro da Chácara. Cachoeira do Arari, o primeiro nome foi Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 1747. Depois foi Cachoeira, depois foi Arari, depois voltou a ser novamente Cachoeira, depois Arariúna e a partir de 1956 a junção Cachoeira do Arari. E Arari significa Arara, Canindé, que existia muito às margens desse rio Arari, que tem uma plumagem acinzentada à altura do pescoço. Também o rio Arari era chamado o Rio das Araras porque existiam muitas araras, tanto à margem esquerda quanto à margem direita. É a maior ilha fluvial marítima do mundo, é a Ilha do Marajó. O rio Arari, ele tem um contexto peculiar. Ele tem 120 quilômetros de extensão, ele nasce na parte sul do Lago Arari, das fusões dos rios Apií e Genipapucu. Ou seja, Cachoeira do Arari está super bem localizada. Entre a zona nascente e onde ele desemboca, Cachoeira está na zona dos 60 quilômetros. É um rio sinuoso, histórico. São 3 municípios que são detentores da região do Arari, que é Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari e Ponta de Pedras. Por quê? Porque quem vem de Belém com destino à Cachoeira do Arari, à sua direita tudo é banhado ou pertence ao município de Cachoeira do Arari. À esquerda tudo pertence ao município de Ponta de Pedras. Foram os índios aruãs que habitaram o município de Cachoeira do Arari, denominados de Homens do Pacoval.
um dos sítios arqueológicos pesquisado pelos europeus. Foi um dos primeiros, que fica às margens do rio Arari e um dos mais pesquisados e famosos dentro da Ilha do Marajó. Então, existiu aquele processo das chamadas fases arqueológicas. Primeiro foi Ananatuba, depois foi Mangueira, depois veio Formiga, depois veio Marajoara, para então vir os Aruãs. Segundo os dados históricos, os Aruãs, eles habitaram essa região, não só do Arari, mas em outras partes do Marajó, de 1200 até por volta de 1850. Então tem todo o contexto histórico bem antes da chegada do europeu. Mas vale reiterar também que dentro da chegada dos europeus nesse contexto, não só no Brasil, mas também na Ilha do Marajó, por volta de 1700, houve a incursão dos jesuítas aqui nessa região do Arari. Aí o contexto católico religioso, a incursão na região do Arari. Por exemplo, a Comissão de São Sebastião, que existe até hoje dentro de Cachoeira do Arari. Isso é uma herança herdada dos jesuítas e pode fazer essa busca nos anais históricos. E até porque, quando eles chegaram, vieram com o objetivo de converter esses cristãos novos. Eles utilizavam os sentidos das palavras comissão com a missão, que se formou o que? A comissão de santo. São 4 homens que levam sons através de tambor, através de viola, violão e triângulo. Essa comissão peregrina pelos campos do Marajó, passando por vilas, povoados, fazendas e também retiros no decorrer de 6 meses. Geralmente a saída acontece no dia 10 de julho e a chegada no dia 10 de janeiro, início da maior festividade profano-religiosa da Ilha do Marajó. Dezembro, a padroeira do município é Nossa Senhora da Conceição. E janeiro é a festividade do padroeiro, que é São Sebastião. Então, no meu entendimento, eu vejo São Sebastião como padroeiro do Marajó, porque vem gente de todos os 4 cantos do Marajó para o início e o final da festividade de São Sebastião. Então, é uma forma até de agradecimento. E nessa passagem, no lado religioso, realizado muito bem, que é raízes cravadas no chão do templo pela comissão de São Sebastião, passando por vilas, povoados, fazendas e retiros, é uma forma dele vir agradecer, porque o santo já passou nas suas residências, percorrendo aí os municípios de Ponta de Pedras, Anajás, Muaná, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, e algumas vezes chegou até a passar no município de Chaves, que por sinal está bem distante, mas você vê o quanto fervor religioso e o contexto do catolicismo cravado no chão do templo. Dentro do contexto da festividade, primeiro tem o lado religioso, que é realizado pela comissão de São Sebastião, levando a imagem peregrina do santo até a casa dos seus devotos. Comecei a fazer parte da folia através do meu pai. Meu pai era folião. Meu pai era o seu Luiz, que foi mestre-sala da Comissão de São Sebastião. Eu comecei desde os meus 6 anos de idade, na questão das folias, na música. Então é algo que é muito gratificante para mim, poder estar acompanhando, estar junto com o pessoal da Comissão de São Sebastião, juntamente com o nosso padroeiro. É algo que eu quero repassar para muitas pessoas, né? Porque hoje é algo religioso e patrimônio cultural aqui do nosso município. A folia, elas são de tempo. Tem a folia de chegada, tem a folia de término de ladainha, tem a folia da Ave Maria, no caso às 6 horas é cantada a folia de Ave Maria. Temos a folia de despedida, quando o santo vai sair. Temos a folia de agradecimento de mesa. A comissão ela é composta por 4 pessoas. No caso, quem toca violão, quem toca
triângulo, tambor, viola, certo? E nessa comissão desses 4 existe o mestre-sala. No caso, o mestre-sala é aquele que é responsável da comissão, responsável pelo santo, responsável também por puxar a ladainha e tudo mais. Quando chega no mês de maio, o santo vai a Belém, tem as peregrinações. E quando é no mês de junho, vem para a Ponta de Pedra, e no mês de julho sai para os campos. Eles ficam 6 meses fora da cidade. São 6 meses que ficam peregrinando pelos campos, o santo. Desde quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos, eu saía junto com meu pai. Meu pai sempre me levou. Isso é o estola. Coloca para pegar o santo, para ele não... Porque não pode pegar muito ele com a mão. pai desse aqui foi um grande folião, o avô desse também. Pessoas que trabalharam assim, muito pela peregrinação do santo, né? Seu Luiz era excelente, além de serem pessoas muito queridas, muito simples. Sempre que a gente recebe aqui, nós recebemos em Belém também. Como nossos pais também eram grandes devotos, mexe muito com a gente. Agora que eles já se foram, mexe mais ainda, né? Dia 8 fez um ano que a nossa mãe partiu lá para a casa do pai. E a gente fica assim muito mexida, né? E nós somos devotos. Eu, por exemplo, venho quando posso toda a festa, sempre que eu posso, assisto na ladainha. Infância, era ali naquela esquina, a casa grande que a gente chamava, que era a casa dos meus avós. Tinha muita ladainha lá, muita mesmo. Não era só do santo. A nossa avó era rezadeira de ladainha. E todo tempo tinha ladainha lá, meu Deus, eu gostava muito. E agora eu vivo esse momento. Que bom.
alguns elementos dele foram agregados dentro da festividade de São Sebastião. E essa junção já entra o lado religioso com o lado profano. Vamos falar dos mastros. Primeiro foi o Mastro dos Homens, 1940, que foi uma promessa do seu Raimundo Martins. Como ele alcançou a graça, a promessa, ele disse que ele iria no local chamado Teso, cortar a árvore mais alta de todas que visse lá, e seria feita uma comemoração de agradecimento, de festa, reunindo ali parentes, amigos, pessoas da comunidade cachoeirense, de uma forma de agradecimento a São Sebastião. A partir de 1946, foi introduzido o Mastro das Mulheres. E a partir de 1980, o Mastro das Crianças. Olha só o que o Mastro dos Homens proporcionou ou propiciou. Quando é feito o processo do corte dos mastros no dia 15, eles são limpos em determinado local. Quando é na segunda-feira do Círio de Nossa Senhora da Conceição, eles são trazidos para a cidade, para a casa dos seus respectivos presidentes. Lá, eles são pintados nas cores branco, verde e vermelho, para no dia 10 de janeiro, que inicia-se a festividade, haver esse encontro no local chamado Porteira. Vão até lá para exatamente haver o encontro dos mastros. Também uma forma de agradecimento, quando se passa no contexto religioso pelos campos, pelos lindos campos do Marajó, e acontece o início da festividade aqui em Cachoeira do Arari, é uma forma também de comemoração e de agradecimento. Hoje encerra as peregrinações com essa chegada da imagem aqui na cidade. Depois de vários meses, a imagem peregrinando nas fazendas e sítios dos municípios de Cachoeira, Santa Cruz, Ponta de Pedra. São Sebastião vai em muitos lugares onde nós, como igreja, também não conseguimos chegar. E lá chega a oração, a ladainha, e o momento de graça. Estamos vivendo mais uma festividade do Glorioso de São Sebastião. E queremos pedir bênçãos e graças a todo o povo do nosso município de Cachoeira, a tantas pessoas que nesse período nos visitam, que chegam até nós. Que o Glorioso de São Sebastião abençoe e proteja a todos na paz de Jesus. Eu penso que a gente, quando tem fé, a gente consegue conviver com tudo e com todos. Eu acho que isso é mais importante. Por isso vamos começar o momento de oração rezando Pai Nosso. Viva São Sebastião! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva São Sebastião, papai! A família responsável pelo Mastro dos Homens. Parabéns, São Sebastião.
Sebastião vem abençoar todos vocês. A família responsável pelo Marco das Mulheres. Parabéns, que São Sebastião vem abençoar vocês. Família responsável pelo Marco das Crianças. Que São Sebastião vem abençoar vocês. No contexto religioso, se reza a ladainha, geralmente à noite. E dentro desse processo, são várias ladainhas, rezadas em latim, mas com uma mescla ali do linguajar português. Já no dia 19, acontece a tradicional prova de velocidade do cavalo marajoara, que já vem de muito tempo. E dia 20 acontece o tombamento. A tradicional luta marajoara. Então são elementos que estão dentro do contexto da festividade de São Sebastião. Uma tradição muito que atrai muito a convicção da gente, né? Mexe muito com a gente, o Marajó, né? São Sebastião representa muita coisa, os campos, o percurso que a gente tem. Eu sou competidor de corrida, de cavalos, aí me chama para brincadeira todo mundo. Vale reiterar que esse processo de São Sebastião é tão interessante. O primeiro tombamento foi a nível estadual, como patrimônio cultural de natureza imaterial estadual, que foi exatamente no ano de 2010. E já como patrimônio cultural de natureza imaterial nacional, foi no ano de 2013. Então a gente sabe que tem muito mais de um século acontecendo essa festividade. E a comissão de São Sebastião, eu digo assim, que deve ter cerca ali de 250 anos. Recentemente, mais novo, se chegou o Cordão do Galo. E a gente é um dos fundadores, junto com o Ronaldo Silva, com Paulo Câmara, aí, com um monte de gente, que é uma brincadeira voltada à preservação do meio ambiente, que é bom que envolve as crianças. Meus pais são marajoara, papai nasceu aqui. Uma relação muito forte com o Marajó. E as minhas vindas para cá quando criança, eu me lembro bem quando a primeira vez que eu vim para cá, eu vinha muito em julho, que era a época das férias escolares, no meio do ano. E a primeira vez que eu vim em janeiro, tudo aquilo que eu escutava quando era criança, sobre vaqueiro, pescador, sair para caçar, eu experimentei isso aqui na prática. Só que eu vi dentro desse contexto da festividade do Glorioso São Sebastião. Eu fiquei assim muito emocionado com as coisas que eu vi aqui. E o tempo foi passando, depois eu me formei e eu decidi que a primeira oportunidade que a gente tivesse para desenvolver uma atividade aqui. E essa oportunidade chegou. Na época em que estavam os
primeiros esforços para o reconhecimento dessa festividade do Glorioso São Sebastião como patrimônio material, a gente estava próximo, né, do Arraial do Pavulade, FAM e a Irmandade do Glorioso São Sebastião. Então a gente veio para cá para fazer esse trabalho preventivo, porque esse patrimônio, que é a festividade, ele tem a presença da criança, mas eu acho que o Cordão do Galo trouxe a possibilidade da gente pensar junto com a cidade, com a comunidade, com as pessoas de Belém, nossos amigos todos, a possibilidade da gente ir conquistando devagar esse território de cidadania para a criança. E o trabalho que a gente tem feito esses anos é esse, de dar oportunidade, né, de dar o valor, né, de dar atenção e a gente poder perceber a evolução dessa criança. E também conhecer esse universo da criança marajoara. É o Cordão do Galo que traz crianças de vários locais, do shopping, de Petrópolis, dos bairros aqui, elas vêm e elas interagem, isso é um grande barato. São duas etapas, né? A etapa Belém, a gente todo ano faz um show e as pessoas fazem doações de alimentos. Esse ano acho que foram uns 4 ou 5 espaços que ficaram disponíveis para entrega desse material de roupa, sapato. Para fazer uma coisa que criança gosta mesmo, que é brincar, é interessante a gente perceber a importância de brincar aprendendo coisas. As oficinas, para a criança aprender a tocar os instrumentos, né, que a gente utiliza aqui, e tocar com baqueta, né, a gente chama de caixa de boi do Arari. A garotada aprende a tocar essa caixa, aprende a tocar tambor, aprende os instrumentos de percussão. Aí tem o pessoal da dança. Tem oficina de canto popular, por exemplo. Aí tem também a galera que ensina técnicas circenses, que é a história do perna de pau. Quando essas oficinas vão acontecendo, elas estão preparando a garotada para esse dia, para essa culminância. Aí o formato, o cortejo e fazer essa homenagem, porque na verdade tem uma raiz dentro do Museu do Marajó, que nós começamos esse trabalho lá, juntou essa devoção popular pelo Glorioso São Sebastião e a gente reconhece a importância do Padre Giovanni Galo, que foi quem criou esse museu e que trouxe ele para cá. E esse museu, ele é responsável pelo encaminhamento de muitos jovens que hoje já são até avô, né, que é o caso do Paulo Câmara, que aprendeu as técnicas com argila. Sou artesão de profissão, né? Então o Padre Galo, ele descobriu isso e que eu tinha essa formação e uma das coisas que nos aproximou muito. Então o Padre Galo para mim, desde o momento que eu fui trabalhar com ele, foi uma espécie assim de universidade que eu ainda não concluí. Então o museu para mim, trabalhar no museu foi uma formação acadêmica assim, espetacular. O Galo era aquele reitor que estava ensinando todos os dias, passando o projeto todos os dias. Por isso que o brinquedo é Cordão do Galo. Para ter essa lembrança, para ter essa referência, que o Cordão do Galo seja essa escola sem parede que vai reconhecer a importância de Cachoeira ter um devoto do futuro, mais antenado com a questão ambiental, trazer uma experiência de vida, para melhorar, escolher o caminho certo, estudar. Então eu fui muito contente de fazer parte dessa experiência aqui. 15 anos dessa história. Corre ligeiro e o mururé guarda segredos tucunaré, guarda segredos tucunaré. Rio Arari corre ligeiro e o mururé guarda segredos tucunaré, guarda segredos tucunaré.
Dalcídio Jurandir. Nasceu no dia 10 de janeiro de 1909. Digo assim que já nasceu iluminado, abençoado, início da festividade de São Sebastião, na cidade de Ponta de Pedras. Em 1910, a família mudou-se para a Cachoeira do Arari. Já quando foi em 1922, ele foi embora para a capital para estudar. Então criou-se esse amor por Cachoeira do Arari. E a primeira obra dele, que é ícone, que é Chove nos Campos de Cachoeira. Então é uma obra que foi premiada em 1940, 41, por aí assim. Se você for passear pelos campos de Cachoeira, e quem acompanhou os campos de Cachoeira até um certo tempo, tinha razão dele escrever a obra Chove nos Campos de Cachoeira do Arari. Começou a observar a beleza, aquela chuva caindo e os tucumãzeiros. E o Tucumã também é uma fonte de alimentação. E acima de tudo, o que o Dalcídio Jurandir via e sentia era uma coisa que era impressionante. Ele já tinha uma visão futurista e veio escrevendo depois Marajó, Três Casas em um Rio, Belém do Grão-Pará, Passagem dos Inocentes, Ribanceira e assim sucessivamente. E, inclusive, em 1972, ele recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de suas obras. E ali, se você for ver, chegar na frente da casa onde residiu Dalcídio Jurandir e você olhar para o Rio Arari, e ele tinha a visão não só de ver o sinuoso histórico Rio Arari, mas também de observar da residência que era um chalé da família dele, os campos. Essa coisa dessas belezas naturais, a chuva, o inverno, o verão, os tucumãzeiros. Tinha a possibilidade também de pescar. E lá, onde era o chalé da família de Dalcídio Jurandir, ali na época do inverno ficava tudo alagado. Fica no bairro de Petrópolis. Essa casa foi tombada, ela foi reconstruída, mas hoje ela é de madeira, preservando mais ou menos aquele estilo como era a casa anterior. Quando o papai comprou essa casa, aqui era chalé. Aí ele mudou para essa tacaniça, tá? É só a frente mesmo, o resto da casa tá quase igual. Mas quando o papai mudou isso aqui, ainda não era patrimônio histórico. Aí depois que coisa já estava e ficou desse jeito, esse estilo aí. As 4 janelas continuaram da frente, só que era um janelão. Esse já era um janelão imenso de grande, mas o resto continua, o quarto. Aqui era só o salão, aqui era uma sala, né, e aqui um salão. Aí a gente fez um quarto, mesmo no salão a gente fez um quarto, e a cozinha. Eu moro desde que o meu pai comprou, eu tinha 7 anos. Já do irmão do papai, que é Oliveira. Inclusive que eu estudei aqui tudinho, eu nem sabia que eu morava na casa da Dalcídio Jurandir, porque nesse tempo o papai não fazia, a gente não via, não lia esses negócios de documento de casa, né? E na escola a gente nunca deu isso. Eu sabia que a gente morava na casa que era do irmão do papai, mas o que era do Dalcídio eu não sabia. Tanto que eu vim ler um livro só do Dalcídio que eu li, que foi no Chove no Campo de Cachoeira, aí que eu fui saber. Aí depois, aqui uns 10, 15 anos, que a gente já veio aí, que já veio esse negócio do Dalcídio Jurandir, patrimônio histórico, virou. Aí sim que vem gente toda. A única coisa que tem do Dalcídio Jurandir é essa placa. Que fizeram e pregaram aí, pronto, só. Aí é só isso. Aí vem o pessoal de estudantil, coisa, faz, aí tira fotos, essas coisas, mas só que tem dele. E inclusive a casa é nós que fizemos com o próprio dinheiro, do recurso nosso mesmo, não foi de estado, não foi de prefeitura, não foi de nada. Tudo é nós mesmo que fizemos. A mamãe, quando fez essa casa, que ela tinha vontade de morrer aqui nessa casa, ela é aposentada, ela financiou, ela, quer dizer, ela emprestou dinheiro para fazer essa casa para ela vir para cá, e tanto que ela morreu aqui na casa. Essa árvore aí, ele fala que ele se inspirava, que ele estudava, né? Que lia a dita árvore, que fala do Dalcídio Jurandir, onde ele se inspirava.
Marajó é um museu de caráter comunitário que foi construído pelo padre Giovanni Gallo, jesuíta, radicado aqui na Amazônia. Ele chegou aqui na região do Marajó na década de 70, 1972 mais especificamente. Primeiramente ele foi para Santa Cruz do Arari, que é uma outra localidade também dessa região do Marajó. Lá ele começou o museu, só que esse museu, por diversas questões, ele precisou sair daquela região e veio para Cachoeira do Arari, que foi onde ele se estabeleceu. O Padre Giovanni ele era fotógrafo, era pesquisador, observador, detalhista, um escritor, né? Então ele começou a ver a fonte de riqueza e da importância que tinha, e também da labuta. Ele começou exatamente a fazer esse trabalho social, envolvendo a comunidade, e lá, conhecendo, começou a ver a vida, a labuta também dos pescadores, e começou a acompanhar esse processo. Então ele começou também a descobrir esse Marajó. Nas veredas, Já na década de 80, começou a haver a querela política entre o prefeito daquela época e o padre Giovanni Gallo. Inclusive, no decorrer do tempo, o padre Giovanni Gallo acabou se afastando, a se dedicar exclusivamente, especialmente às suas pesquisas, a trabalhar no contexto do Museu do Marajó, a fortalecer ainda mais o Museu do Marajó, que já tinha sido fundado. E ele chegou aqui em Cachoeira do Arari no ano de 1983. Aqui em Cachoeira foi formado também pela atividade do padre Giovanni Gallo uma associação que se chama Associação O Museu do Marajó Padre Giovanni Gallo. Essa associação atualmente ela é a detentora do Museu do Marajó. E desde então, de todo esse trabalho que eles fizeram para começar o museu, foram coletados diversos materiais que as pessoas ou doavam por entenderem que aquilo era representativo da cultura deles, ou também elas entendiam que esse material era importante a partir do desenvolvimento do que ele ia mostrando para elas, como cultura, não só como objeto do dia a dia. Então, aquele objeto do dia a dia que fazia parte do cotidiano das pessoas, mas como aquilo mostrava a visão de mundo que esse homem marajoara tinha. E a partir dessa forma como ele foi mostrando o valor que essas coisas tinham, eles começaram a entender e abraçar essa visão dele, de que aqueles itens, além de serem representativos da identidade deles, eles tinham um valor de patrimônio. E como o Marajó ele é uma região de afloramento, como a gente chama, de cerâmica arqueológica, porque aqui a gente tem o registro das principais ocupações dos povos ameríndios nessa região, através da cerâmica, de uma maneira muito forte, de uma maneira quase em todo o território. Então, a região do Marajó sempre foi um local onde se encontra esse material arqueológico em vários lugares, inclusive onde hoje são as casas das pessoas. Então, é normal que um morador encontre no quintal da sua casa um material arqueológico depois de uma chuva, por exemplo. E a iniciativa de ter esse projeto, que foi iniciado há um tempo já, através da pesquisadora Denise Chan, que era da Universidade Federal do Pará, quando ela veio para cá para compor essa formação do que era o museu, ela começa a trazer também essa questão mais científica a respeito do que é a arqueologia, da importância da arqueologia, mas a relação desse povo ela já existia com esse material arqueológico. Então também era desses itens que as pessoas usavam dentro das suas casas para decorar, digamos assim, colocar nas suas estantes ali, também tinha material arqueológico. Cacos, apliques, que são os materiais de cerâmica que são apêndices de urnas, partes decorativas das urnas. Então isso também é comum ser encontrado na casa das pessoas. Então tem essa pegada também científica das escavações que foram feitas na região, mas também tem esse material que adveio das casas das pessoas. A partir do momento que o museu ele também mostra a importância dessa cerâmica arqueológica, o que é esse material, o que ele representa, porque todos os estudos em cima dele vão mostrar o período que essa população viveu, o período que isso foi confeccionado, para que ele era utilizado, e isso ajuda a gente a entender de que forma aquele território era utilizado. Tudo isso vai mostrar para a gente o valor histórico, o valor de patrimônio que isso tem, não somente para a comunidade que está no local, mas para a nação. Afinal, eles são de propriedade da União, né? Esse é um patrimônio nacional e isso também tem um valor que ele é imensurável. O museu ele entra nessa missão de salvaguardar esse patrimônio para garantir que isso seja preservado, que isso esteja num local em que ele vai ser impedido de ser furtado, de ser vendido de maneira ilegal.
e aonde hoje é o atual Museu do Marajó, era uma fábrica abandonada. E o museu estava prestes a desabar, porque tinha comprometimento na estrutura, fiações elétricas e outras coisas mais, e um acervo rico, tinha que se atentar para isso. A associação não tinha fundos para reformar o Museu do Marajó. Então houve esse acordo de comodato, que a Secult passou a ser responsável pela reforma, ônus financeiro e também conduzir durante um determinado tempo os destinos do Museu do Marajó. A necessidade da associação com o suporte, uma parceria para exatamente não deixar o museu ir por água abaixo. A proposta do governo do estado, através da Secult, é de reestruturação, porque manter uma estrutura física dessa magnitude tem custos. E, infelizmente, nem sempre a comunidade tem como arcar com isso. Então, ao longo dos anos, como o museu funcionava desde a década de 80 até 2018, com as suas próprias condições, com apoio, com muito esforço, e isso a gente vale ressaltar porque com o trabalho voluntário, com o esforço das comunidades, com muitas pessoas associadas que mantinha esse espaço, então foi um esforço mesmo memorável para que todo esse material chegasse até esse período. Contudo, existem outras questões de manutenção do espaço que nem sempre só o esforço consegue resolver. A Secult ela entra com essa reestruturação da infraestrutura, mas também com as diretrizes para que esse material ele continue tendo uma vida útil prolongada. E aí isso volta para a questão inicial do museu, que junto com a comunidade, o padre Giovanni Gallo criou uma espécie de engenhoca, através do que ele via de vontade das pessoas de manipular os objetos. Então o Museu do Marajó ele vem com essa pegada de ser um museu interativo também. Ele percebia que as pessoas, que nós brasileiros, tínhamos o afã de mexer nas coisas. Tanto que ele tem uma frase que é muito importante para o nosso trabalho, que ele falava que o brasileiro, ele tem os olhos nas pontas dos dedos. A pessoa que vinha ali visitar o espaço, ele queria mexer, ele queria tocar. Então essa relação com o toque propiciava outras informações que a gente não conseguia só olhando. Então ele quis possibilitar isso para as pessoas, que elas pudessem mexer naquele material e através do manuseio da pessoa, ela acessasse outras informações. Assim como essa estrutura que está aqui atrás de mim é uma delas. Então a gente temos plaquetas aqui e cada vez que você abre uma delas tem uma informação a respeito do material que está sendo descrito aqui. E aí isso te convida a interagir com o objeto, a descobrir outras coisas, através da tua relação de movimentar aquilo, outras informações, outros contextos vão sendo apresentados. Marolas, campinas, veredas, barrancas e mangues, o lago encantado, o rio Arari, já se lá no céu